Agora sim, oficial. Empecemos já. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Tudo Beleza? ótimo. Vendo bem? Ouvindo bem aí? Sim, 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 tudo ótimo. Vou esperar a galera aqui falar como é que tá aqui. Galera, vocês estão escutando Hum, todo mundo certinho aí? Para nosso Instagram esses dias estava dando migué na gente aqui. Ai. Então, vou pedir aqui para colocar no nosso Facebook aqui, que a live tá sendo só no Instagram, mas depois a gente vai jogar lá no YouTube. perfeito. Tá, aqui ó. Só no Instagram, tá bom? Vai no Facebook. Sete Lagoas aí? Isso. O senhor já esteve por aqui, né? Opa, Facebook e joga um story. Professor, deu uma travada. Que a live está sendo só, vai no centro. Que a live está sendo só no Instagram. Mas depois eu jogar no YouTube também. Professor, professor, deu uma travada aqui, mas agora acho que É, voltou. perfeito. Tá escutando bem? Aí, beleza? Estou escutando bem, sim. Não. Então vamos lá, né? Deixa eu ajeitar só uma coisa aqui. Sim, Tá. vamos lá. Então, galera, boa noite, salve Maria, né? Estamos aqui tendo o privilégio hoje de receber o professor Guilherme Freire aí para falar com a gente. Vixe, acho que deu uma coisa aqui no Insta do professor. Ver se ele vai voltar aí rápido. Aí. Professor, Oi. opa, deu uma travada aí. O senhor tá me vendo bem, escutando É, bem? tô ouvindo bem, sim, de novo, sim. Ah, sim, deu uma travada mesmo. Vixe, deixa eu ver aqui. Conexões. Alô, alô, professor? Tudo bom? Sim, tô aqui. Ah, sim, não, tranquilo. Então vou começar a pedir o padre aqui para dar uma bênção, né, para essa live. Ver se tá melhor aqui também. Pode vir cá, padre, por gentileza. É o padre Nilton, que é o presidente aqui do nosso centro aqui. Aí ele vai iniciar e dar um alô pro senhor aí também. Pode vir, pode aparecer aqui. Alô, aqui. Tudo bom, padre? Tudo bem? Deus abençoe, seja bem-vindo, né, a esse nosso Ah, muito espaço obrigado. e a todos que nos acompanham também aqui no Centro Senhora da Luz. Essa nossa missão é ensinar, levar as pessoas esse conhecimento que é capaz de integrar toda a sua vida, a pessoa inteira, né? Especialmente nesses tempos de fragmentação, ideologia, nós queremos levar a palavra do Senhor, né? Então, Guilherme, seja Que bom. bem-vindo e a todos que nos acompanham. Que o Senhor Deus os conduza, a nossa inteligência, o nosso coração, para as vontades e as verdades de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 É, Muitíssimo obrigado, padre. amém. Fantástico, primeira É, live que eu faço que começa com uma bênção, adorei. oh, glória a Deus. Amém. Tem que ser católico nos detalhes, né? Mas com certeza. Professor, então pode se apresentar aí, né, para o nosso público, para a galera que não te conhece aqui do nosso espaço aqui, né? Quem é o senhor e tudo, o trabalho do senhor, né? E aí o senhor já pode Claro, entrar no tema aí que é sobre a vida do Chesterton, né? Esse grande católico aí que a gente teve no século XX aí. claro, perfeito. Bom, meu nome é Guilherme Freire, eu sou professor de filosofia, né? Eu fiz Uhum. a minha faculdade de filosofia no Mosteiro de São Bento, de São Paulo. Depois de passar pelo Mosteiro, fiz o mestrado de filosofia na PUC de São Paulo, né?
Dou aula, não parece pela minha idade, mas eu dou aula já faz uns 7, 8 anos. Primeira aula que eu dei na vida foi sobre Chesterton. Aliás, eu virei professor com uma aula sobre Chesterton. Eu dei uma aula sobre Chesterton, distributivismo, e aquela aula me fez querer ser professor. Era um grupo de estudos, o professor faltou no dia do grupo de estudos, eu dei a aula no lugar dele. Daí botaram... Pode falar que é o professor. Aí eu falei, aí criou uma empolgação para fazer a coisa, certo? Enfim, eu já dei vários cursos aí pelo Brasil, lá em São José dos Campos, pro pessoal do ITA, para empresários aqui no interior do Paraná, enfim, por vários lugares, né? E dou aula em colégio também, dei aula no colégio Catamarã em São Paulo, e aqui dou aula no Colégio do Bosque, aqui em Curitiba. Eu trabalho também no governo, eu sou coordenador de empreendedorismo e inovação do governo, né, do estado do Paraná. Antes eu era secretário da Juventude, adjunto lá no Ministério de Direitos Humanos, e hoje eu estou aqui no governo. Daí eu estava sentindo falta de aula em colégio, daí eu fui atrás do Colégio do Bosque e estou dando aula no colégio de novo, que é uma alegria para mim, né? Então, junto com o trabalho do governo, eu dou aula no colégio também, né? Mas a minha paixão mesmo é realmente a filosofia, a educação. E tenho duas filhas lindas também, a Esther e a Ana Clara, a Ana Clara é minha esposa, a Esther e a Catarina, e as duas uma bênção muito grande na minha vida. Amém. O professor era quem? Oi, desculpa? O professor que faltou era quem? É o professor Marcos Boeira. Já teve aqui conosco. Marcos Boeira. Teve aí já? Fez uma live conosco há umas 2 semanas sobre a educação dos jesuítas. Que legal. Então, esse grupo do Marcos Boeira, eu sou eternamente grato aí ao Marcos Boeira, grande, tá morando em Roma agora, né? Ele tá lá de Roma mesmo. Pois é, eu descobri ele lendo um artigo na internet sobre direito natural. E aí eu descobri que ele dava aula junto com meu pai, foi bem legal a história, assim. Marcos foi uma pessoa aí me ajudou muito aí. Louvado seja Deus. Também você teve na última Liga Cristo Rei, né? A gente Tive também. A gente participar lá, pela graça divina, né? E lá também a gente, né, não sei se você vai recordar um contato com o senhor, mas enfim. Então vamos ao tema, né? Então, quem foi Chesterton, né, professor? Quando nasceu, quem ele fez, né? E tudo, pode falar conosco sobre o tema. Bom, Chesterton foi um dos principais escritores da Inglaterra no final do século XIX para o começo do século XX, né? Ele pegou o fim da era vitoriana e o começo do século XX inglês. Foi um dos grandes apologistas católicos também do final do século, igualmente. Ele escrevia obra de ficção, ele escrevia biografias, obras de economia, olha aí, fantástico. Escrevia obras sobre ensaios sobre a cerveja, sobre história. Então ele basicamente escreveu sobre tudo, certo? Mas assim, um dos grandes pontos que o Chesterton se sobressai de fato como crítico da literatura, como escritor da literatura, né? E nesses ensaios, como que você demonstrou, o Ortodoxia, como o Homem Eterno, que são meio ensaios de análise cultural, análise social, histórica, estão entre as coisas que mais foram destaques. O Chesterton está entre as pessoas que mais converteram pessoas à fé católica no século XX, no século XIX e XX, certo? Ele uma vez fizeram um estudo sobre isso. Se você pegasse todos os grandes nomes, assim, pessoas grandes evangelizadores, né? Do mundo, especialmente no mundo anglo-saxônico, mas vide que não é só restrito a isso, porque aqui no Brasil a quantidade de gente que ama Chesterton é imensa, tá? Ele tem muito de brasileiro, assim, era um inglês com perfil meio brasileiro. Mas se você pegar figuras como Fulton Sheen, o próprio Tolkien, C.S. Lewis, todos se converteram. Não é que o Fulton Sheen se converteu por isso, mas o C.S. Lewis se converteu por meio do Chesterton, ao cristianismo. O Tolkien foi muito influenciado por ele, tanto que quando eu falo dos contos de fada, o ensaio dele cita o Chesterton, né? Às vezes elogiando, às vezes não tanto, mas divergindo em pontos acidentais. E o Fulton Sheen, que foi o grande evangelizador dos Estados Unidos, foi o cara o bispo, né? Que foi o primeiro grande que utilizou a internet
para a internet, não, desculpa, que não existia a rádio, a TV, para evangelização, né? Foi uma das grandes figuras da evangelização pela mídia, essas mídias novas. Foi muito influenciado por Chesterton, mais do que por qualquer outro. Então, você tem aí pessoas que se converteram diretamente pelo Chesterton, que são muitas, né? O Joseph Pearce, que é crítico literário americano, importante, se converteu por meio do Chesterton, e assim vai, a lista é ampla. E você tem aqueles que converteram, muitas pessoas que se converteram por meio do Chesterton também. Então ele tem uma espécie de efeito cadeia, né? Além disso, é uma pessoa muito notório pelo bom humor, por toda essa leitura dele do bom humor, da alegria e assim por diante. Que eles gostam de falar que é o cara do paradoxo e tal. Então ele tem esse elemento. Ele é, como os ingleses falam, ele é bem witty, né? Ele tem tiradas assim que são genuinamente brilhantes. Verdade. Uma das perguntas, né, que a gente teve ali no Instagram, que o senhor já até começou a tocar aí, foi a questão da influência de Newman para Chesterton e de Chesterton para Tolkien. Será que você poderia falar um pouco como é que Chesterton está nessa meio que linhagem intelectual aí inglesa, né? Aqui, em que ponto que ele está? Porque ele até pegou, acho que, né, ele viu impérios cair e pegou uma grande guerra, né? E pegou também uma grande gripe também, né? Então, assim... Sim, sim. O Cardeal Newman, o que acontece? Ele era estudante lá em Oxford, certo? Foi um estudante brilhante. Se tornou professor lá em Oxford, professor auxiliar, assistente, na verdade, muito cedo, certo? Então tinha uma carreira acadêmica brilhante. E nesse meio tempo ele se tornou clérigo da Igreja da Inglaterra, certo? Então ele se converteu por meio do estudo à Igreja da Inglaterra. E aí ele virou capelão da Igreja da Inglaterra, certo? Ali na Universidade de Oxford. Então ele tinha esse amor aí pela Universidade de Oxford. E nesse contexto ele se converte ao catolicismo. Ele vai estudando, ele quer descobrir a profundidade, as origens da Igreja Anglicana, qual que são os fundamentos dela. E daí ele vai descobrindo cada vez mais a Igreja Católica. Então ele se converte ao catolicismo, né? Mas antes de se converter é interessante, porque ele já estava montando um movimento para que a Igreja Anglicana se aproximasse da Igreja Católica, certo? Porque isso é muito controverso na Igreja Anglicana. Existe a High Church, a Low Church, a igreja mais próxima da Católica, que é a High Church, a menos próxima, que é a Low Church, por causa também da forma. A Igreja Anglicana surgiu de um divórcio, ela não surgiu de um movimento coeso muito claro, certo? Então ela tem essas variações. E o Cardeal Newman montou esse que é chamado o Movimento de Oxford, foi uma das figuras-chave disso, que é esse movimento de puxar a Igreja Anglicana para perto da Igreja Católica. Aí ele foi puxado tanto que se converteu ao catolicismo. E aí ele entrou no oratório de São Felipe Neri e fez uma verdadeira revolução na Inglaterra, trazendo muitas pessoas para próxima da fé católica, pessoas de profundidade literária, pessoas de alta gabarito intelectual, pessoas da própria Universidade de Oxford, né? E aí os padres que entraram no oratório dele foram padres muito influentes, e o Chesterton se aproximou da fé nesse contexto de revival católico na Inglaterra, né, que o Cardeal Newman foi um dos elementos fundamentais. Então ele teve muita influência do Cardeal Newman. No caso, Tolkien teve influência de ambos, porque Tolkien leu muito Chesterton, tinha muito contato com a obra do Chesterton, né, e ao mesmo tempo que tinha todo esse contato, ele foi educado. O tutor dele era o padre do oratório do Newman, do Cardeal Newman, do oratório de São Felipe Neri, chamado Francisco Xavier, que é nome de jesuíta, mas era do oratório. Então o Tolkien foi educado, o pai do Tolkien faleceu, depois a mãe, certo? A família se recusou a ajudá-lo, porque ela aderiu à fé católica, então as famílias não queriam ajudar ela, então ela morreu de trabalhar com diabetes, e Tolkien via a mãe dele como uma mártir, e ele foi educado por esse padre que era do oratório do Cardeal Newman. E não só Chesterton e Tolkien se converteram, como no revival literário britânico, essas grandes figuras, até os mais decadentes dos britânicos da época, muitos deles se converteram por influência desses, certo? Tem aí, por exemplo, uma figura como o Oscar Wilde, que teve uma vida bizarra, totalmente decadente, horrível, e se converte, quer dizer, se volta para Deus no meio da decadência que ele vivia. Então,
Existe na Inglaterra desse período um movimento encantador que o Cardeal Newman foi um dos grandes originadores desse movimento, não foi o único, mas foi um dos grandes originadores, e o Chesterton se insere nesse contexto, né? Agora, o Chesterton teve, do ponto de vista popular, mais repercussão do que o Cardeal Newman. O Cardeal Newman foi um grande pai desse movimento no sentido intelectual, foi um grande influenciador, uma figura referencial, mas o Chesterton era uma figura realmente que ele, por exemplo, chegou nos Estados Unidos, ele não sabia disso, ele descobriu que ele era uma celebridade, né? O pessoal chegava lá e ia recepcionar ele e tal. Ele vivia lá em Londres, não tinha noção de que isso pudesse ser o caso, mas ele de fato chegou a muitas pessoas. O Tolkien, mesma coisa, o Tolkien ao longo da vida dele ele era um acadêmico profundíssimo, e daí ele escreve O Senhor dos Anéis, já mais pro final da vida publica, todo mundo debocha dele, ele vira um nome nacional, global, gigantesco, famosíssimo e tal. Então o Chesterton teve um pouco disso na vida dele, não chegou nesse nível de fama do Tolkien, mas ele era famoso, era uma figura célebre, uma figura notória, todo mundo conhecia Chesterton, certo? Ao longo da Europa, nos Estados Unidos, era uma figura muito conhecida no próprio Brasil. Gustavo Corsão, foi figura importante do Brasil, foi muito influenciado por Chesterton. Na verdade, todo o movimento católico do século XX no Brasil intelectual foi influenciado por Chesterton, né? Verdade. Pra galera também saber, onde está Chesterton no Senhor dos Anéis? Que teve uma galera também que perguntou nos stories. Não, ele não está presente no Senhor dos Anéis porque o Tolkien não gosta de alegorias, certo? Então ele tem figuras que vão nos lembrar o Chesterton, sei lá, por exemplo, a própria figura do Tom Bombadil tem um elemento de chestertoniano na figura dele, outras figuras bem-humoradas, no geral, tem um elemento chestertoniano, os próprios hobbits são meio chestertonianos, certo? Eles gostam de comer, eles têm uma alegria de viver muito grande, são o cachimbo, então eles têm esse elemento. No Senhor dos Anéis, a estrutura econômica da Terra-média como um todo, dos reinos cristãos, é muito uma estrutura distributivista, certo? Uma estrutura que é muito semelhante à filosofia da economia do Chesterton. Então isso é ecoado pela obra do Senhor dos Anéis. É um exemplo, certo? Frank Capra, o cineasta, um dos grandes cineastas americanos, um dos melhores de todos os tempos, foi muito influenciado por Chesterton, um dos cineastas mais importantes, e bebeu de Chesterton. Então você tem aí John Ford, outro dos cineastas mais importantes do cinema americano, foi influenciado por Chesterton. Chesterton que chegou a atuar num filme, certo? Ele atuou num filme mudo lá nos Estados Unidos, apareceu lá no filme e tal, sei lá, acho que pra zoar, sei lá o que. Ele gostava de umas piadas meio doidas, assim. E aí ele apareceu nisso. Uma figura fantástica, o Chesterton, mas ele teve influência de tudo isso, certo? Certo. Antes de a gente entrar propriamente, assim, né, num pouco do pensamento, eu queria só puxando um detalhe para o senhor comentar também. Porque o último título de defensor da fé dado a um inglês foi a Henrique VIII, que provocou o grande cisma, né? E quando Chesterton morreu, Pio XI, né? Até postei nos stories também, diz que ele foi depois de Henrique VIII, né, foi o defensor da fé, um apologista, né? E lembrando que essa conversão na época não é tão simples, meio self-service, igual a gente vê hoje, né? Assim, que é tão fácil, assim, um cara anglicano se converter ao catolicismo. Queria que você comentasse um pouquinho dessa conversão de Chesterton, né? Assim, não só do ambiente social, mas também assim, do ambiente intelectual que ele estava enfrentando, né? Bom, a perseguição a pessoa se tornar católica na Inglaterra sempre foi muito intensa, certo? A Inglaterra sempre perseguiu muito o catolicismo desde o Henrique VIII, inclusive com mortes muito violentas, torturas e tal. É uma coisa muito peculiar. Inclusive aquele maravilhoso filme O Homem que Não Vendeu Sua Alma, que é uma peça de teatro que fizeram o filme, né? Que conta a história de São Thomas More. E esse é maravilhoso, essa história dos meus favoritos de todos os tempos, assim, sem dúvida, vai mostrar toda essa questão das perseguições, como que foi, não toda a história, mas já na época, veja, se na época do Tolkien, que é bem posterior não, mas que é posterior a Chesterton, é mais novo, certo? A mãe dele já morreu perseguida, imagina quando Chesterton se converteu, havia muita pressão contra, o Cardeal Newman sofreu, tinha um ranço anticatólico muito forte na Inglaterra, certo? Então isso era uma coisa que teve que ser
vencida. Quando fala que Henrique VIII é o defensor da fé, é engraçado, porque ele escreveu um livro em defesa dos 7 sacramentos, né? Inclusive, nessa peça de teatro, se indica que o livro teria sido escrito pelo São Tomás More, ou seja, não pelo Henrique VIII, então ele teria sido nomeado defensor da fé, o que provavelmente, realmente, o Henrique VIII não foi a figura que escreveu o livro. Isso, de fato, né, é extremamente improvável que tenha sido. Então ele escreve esse livro contra Lutero, e aí a gente não tem como não ver uma influência do Thomas More, porque Thomas More era um adversário notório de Lutero, inclusive sendo assim bastante enfático nisso, né? E aí ele escreve esse livro contra Lutero. Esse livro leva o Papa a chamá-lo de defensor da fé, que se tornou uma coisa irônica, certo? Porque o defensor da fé trai a fé por um divórcio, então essa é a situação bizarra. Aliás, praticamente todos os bispos da Inglaterra traem a fé, exceto um ministro de Estado, que foi Thomas More, e o bispo era John Fisher, que ambos foram mártires, né? Mas, então, o defensor da fé, e daí o rei da Inglaterra se torna internamente dentro da Inglaterra o defensor da fé. Mas o que é defensor da fé? Um dos juramentos do rei da Inglaterra quando ele assume o trono, depois de Henrique VIII, é lutar contra a fé do povo. Uma coisa insana, assim, o Chesterton comenta disso, uma coisa bizarra, que remonta essas coisas, porque a Inglaterra ainda teve reis católicos depois do Henrique VIII, certo? Notoriamente o Tiago II, que foi deposto pela tal da Revolução Gloriosa, que na verdade foi um golpe para acabar a tolerância religiosa na Inglaterra. Depuseram o rei porque era católico, que foi o Tiago II. Com uma invasão holandesa, os holandeses entraram com o exército lá e depuseram ele. Enfim, tudo isso é para falar o seguinte, que no contexto ali da Inglaterra, ironicamente, o rei vira o defensor da fé contra o título que significava o defensor da fé, certo? Então ele vira o defensor da fé que não defende a fé. E aí o Papa, numa sacada genial, certo? Simbolizando todo esse movimento de revival da verdadeira Inglaterra, porque a Inglaterra foi criada e formada como um país católico. Ela é um país católico, ela é um país que foi gestado pela igreja, foi criado pela igreja por pessoas da igreja, foi civilizado pela igreja. Aliás, muito da cultura europeia, isso o cardeal Newman aponta, certo? Quando tudo estava perdido assim na Europa, foram os ingleses e os irlandeses que salvaram a cultura europeia ali na Idade Média, no começo da Idade Média, certo? Por exemplo, o educador de Carlos Magno da corte era Alcuino de York, que era inglês, certo? E várias outras figuras importantes. Enfim, mesmo assim, tudo isso dizendo o seguinte, a Inglaterra foi gestada como um país católico e o rei trai essa fé. E agora o Papa está olhando para o Chesterton e falando, bom, mas esse é o defensor da fé. O que ele está falando? Ele ao falar isso, o Papa está resgatando a essência mesmo daquilo que é a Inglaterra. Porque o Chesterton representa muito melhor a verdadeira Inglaterra, que ele usa o termo Merry Old England, certo? A feliz e antiga Inglaterra, aquela Inglaterra dos cantos, da alegria, dos jogos, dos torneios, que a gente vê assim nas lendas arturianas, aquela Inglaterra feliz, do amor ao campo, do amor à natureza. Ele simboliza isso, coisa que os reis da Inglaterra pararam de simbolizar, certo? Então, o Papa e a verdadeira fé que ele defende. Então, nesse insight que ele teve, ele resgata muito da essência do que é a Inglaterra e daí elogiando o Chester de uma maneira maravilhosa, né? Verdade. E agora o senhor pode falar um pouco também agora dessa chamada conversão intelectual dele, né? E dessa, de certa forma, essa contribuição intelectual dele, né? Assim, para a fé católica, né? Que o senhor já citou do distributismo, né? Sim. E afins, né? E o que depois dele, né? O que isso gerou de fruto, né? O que isso se desdobrou a partir desse movimento, né? Porque ele também pegou um pouco do neotomismo, né? E tudo, enfim. Sim. O senhor... Sim, ele teve... Você tem aí 3 fases do Chesterton muito claras, né? Primeiro momento, você tem o Chesterton afastado da religião, confuso, certo? Teve até depressão, teve vários momentos mais tensos da vida, certo? Depois você tem esse Chesterton que vai se aproximando daquilo que ele chama do cristianismo ortodoxo, né?
um cristianismo mais tradicional. Esse cristianismo que ele se aproxima, que implica uma aproximação dele com a igreja anglicana, mas já é uma aproximação com uma igreja anglicana meio oxfordiana, certo? Ou seja, meio católica. Então, se você lê Ortodoxia, ele não era oficialmente católico quando escreve, mas o livro é católico. Então você tem um problema aí de sobreposição das coisas, porque você não encaixa esse livro no protestantismo, mas ele era anglicano. Então por isso todo esse contexto que eu estou dando histórico de Inglaterra, de reforma, para entender um pouco mais sobre isso. Então ele está nesse contexto de reforma e tudo, e quando ele se torna anglicano, ele já se torna anglicano com um pé na igreja católica, certo? Ele vai hesitando, isso demora um tempo para ele se converter, por toda essa pressão social que você disse, por todo um encontrar mesmo, porque ele era muito aberto para a verdade, mas ele ia então, portanto, querendo de fato entender bem a fé católica antes de dar o salto, né? E aí, de fato, ele se converte à fé católica. Daí ele escreve uma biografia belíssima de São Tomás, uma biografia belíssima de São Francisco de Assis, se torna esse grande apologista da fé católica. A amizade com Hilaire Belloc, que foi esse grande historiador católico, que é um dos grandes amigos do Chesterton, foi fundamental para isso, né? Os dois unidos aí nesse processo de defesa da fé. E nisso de Chesterton se converter, ele de fato começou a trazer várias outras pessoas para a Igreja Católica. O Papa Leão XIII e o Chesterton são muito próximos, certo? Defesa do tomismo, defesa do transocial da Igreja, defesa desse tipo de apologética bastante intelectual. Então há um casamento natural ali do Papa Leão XIII com o papado de Leão XIII com o Chesterton. As duas coisas se casam muito bem. Então quando ele escreve Hereges, quando ele escreve Ortodoxia, ele era cristão, certo? Não era católico, mas era católico filosoficamente. A gente pode falar que filosoficamente ele já era católico de certo modo, certo? Então, embora não fosse ainda sacramentalmente, digamos assim, católico, ele era filosoficamente católico, né? Já enquanto anglicano. Certo. Sim. Tanto que os exemplos na ortodoxia são todos de referências católicas. Ele fala do Universal, ele fala do Joana d'Arc, ele fala... Não tem um exemplo protestante. Isso você não encontra na obra dele exemplos protestantes. Ele nunca teve essa simpatia pelo protestantismo. Aliás, ele é um crítico ferrenho do protestantismo nas obras dele. Ele acha o protestantismo, o puritanismo, como uma coisa que afasta da alegria, afasta do amor pelas coisas criadas e, portanto, algo bem alheio assim, à mentalidade dele, né? Verdade. Apesar de que tem muitos protestantes que leem Chester também, tudo. Mas esses são os protestantes que são mais católicos também, que é ótimo. Verdade. Eu acho ótimo isso. Mas eu acho fantástico. Veja, igualmente o C.S. Lewis, o C.S. Lewis era anglicano. E daí muitos protestantes leem C.S. Lewisão. Eu acho fantástico. O C.S. Lewis é um protestante extremamente católico. Ele acreditava nos sacramentos todos. Ele chamava a abençoada Virgem Maria, acreditava nos sacramentos todos, ia participar de confissão auricular, recebia a comunhão, embora recebia de fato a comunhão, embora fosse na igreja anglicana. Então eu acho ótimo essas figuras, justamente quando você pega esse espírito do Chesterton, esse espírito ortodoxo, essas barreiras que separam uma filosofia muito saudável, vai quebrando essas barreiras que separam os protestantes da Igreja Católica e vai unindo, de fato, a Igreja de novo. Porque justamente é esse individualismo, esse iluminismo moderno, essa mentalidade racionalista, reducionista, cientificista, nominalista, o que quer mais que deístas que tenham surgido, eles vão fragmentando o conhecimento, fragmentando a alma humana, fragmentando todo tipo de verdade, e essa fragmentação afasta as pessoas da união e da verdade, de uma verdade católica, portanto. Quando você tem uma filosofia profunda, quando você tem uma fé profunda, quando você tem um conhecimento profundo da história, essas barreiras vão se diluindo e as pessoas vão se aproximando. Por isso o Lewis amava profundamente a Idade Média. Então, e era o melhor amigo dele, se converteu por meio de um católico, o melhor amigo dele era católico, que era o Tolkien. Então, esse tipo de coisa vai quebrando essas barreiras e aproximando, de fato, as pessoas de uma visão mais profunda, certo? E, portanto, na minha leitura, mais católica, mais universal mesmo, né?
Verdade. Teve uma pergunta aqui, professor, só para adiantando para a gente ir para outro tema, que é como obter uma vida intelectual, dicas de conteúdo para quem está adentrando ao assunto. Aí eu já emendo e pergunto ao senhor, qual o melhor livro que o senhor acha do Chesterton? O senhor mais gosta, por exemplo. E se eu quiser comentar um pouco sobre ele também. Sim, é difícil colocar o que eu mais gosto. Veja, eu gosto muito do Homem Eterno. Eu acho que talvez, discutivelmente, pode ser o melhor livro de Chesterton, O Homem Eterno, né? Que é uma resposta à história materialista do H.G. Wells. Então ele faz uma história com o paradigma cristão, o paradigma do Cristo no centro da história. Então, em contraposição a essa história do H.G. Wells, materialista, cientificista e tal. Esse é o livro da conversão de C.S. Lewis, certo? Uhum. Que não foi conversão para o catolicismo, mas foi uma conversão muito próxima, como a gente já colocou. Mas esse é o livro. Esse livro é um dos grandes livros assim do Chesterton. Tem outros diferentes, certo? Men Alive é um livro muito bom de literatura, muito interessante. Tem poemas que são o de Lepanto, é maravilhoso. Como ele escrevia, aí que está a confusão de se falar de Chesterton. Como ele escrevia sobre assuntos muito variados, no fundo eu tenho meio que um livro favorito dependendo do assunto, certo? Então, um que eu sou particularmente muito afeito é a Ortodoxia. A Ortodoxia é o livro que eu mais recomendo assim, para o pessoal entender a visão de mundo do Chesterton. Normalmente eu recomendo o Ortodoxia. Mas Homem Eterno e Ortodoxia são livros assim que não tem erro, certo? Não tem como errar com esses dois. Uhum. Sobre a vida intelectual, um bom começo. Assim, esse não é o tema da live. Eu estou falando bastante sobre a vida intelectual, não é o tema estrito senso da live, claro, tem a ver, óbvio que tem a ver, né? Mas, assim, basicamente ter uma vida intelectual tem muito a ver com ter uma rotina de estudos, uma disciplina de estudos. O livro que eu recomendo sempre, que é um dos meus favoritos, é A Vida Intelectual, do Padre Sertilanges. Então ali já vai ter um guia para isso. Eu mesmo estou montando um guia de introdução à vida intelectual, que já vai ficar pronto ali na minha página. Mas, assim, a vida intelectual, o Chesterton é ótimo para introduzir as pessoas na vida intelectual. Esses livros, como a gente está falando, ortodoxia e tal, porque ele é profundo, mas ele é muito acessível. Ele é leve, bem-humorado, acessível. Então, ele é ótimo para a introdução à vida intelectual. Ele permite a você entrar nos problemas da vida intelectual de uma maneira dócil, certo? Então é um autor que eu recomendo fortemente para isso, né? Verdade. E o senhor comentou aí dessa vida intelectual e tal. Teve uma pergunta no Stories nosso também, que qual que foi a importância de Chesterton pro imaginário, né? E se eu quiser responder, mas eu já adianto também que na ortodoxia ele trata sobre isso também. Trata. Sobre essa questão do imaginário, mas pode ficar à vontade de responder, professor. Trata, tem o capítulo da ortodoxia, que é a ética do país das fadas, né? Da terra dos elfos, né? A ética da terra dos elfos, literalmente falando. E essa ética da terra dos elfos ele expõe toda uma visão aí sobre contos de fadas, sobre imaginário, muito profunda, né? O Tolkien, no ensaio dele sobre contos de fadas, cita o Chesterton 2 vezes, né? Ele cita quase ninguém no ensaio, então ele cita o Chesterton 2 vezes bastante coisa, discutindo com isso, que é um dos melhores textos do Tolkien, o sobre contos de fada, né? E esse Ética da Terra dos Elfos, ele faz realmente uma apologia da verdade, como os contos de fada nos aproximam da verdade, nos aproximam da beleza da verdade do mundo. Então, não são mentiras, certo? É ficção, mas não é mentira. É, na verdade, uma forma de nos fazer mergulhar no mundo real. Daí ele fala como as crianças são próximas da verdade, como elas têm esse amor pelos contos de fada por causa disso e tal. Então esse é um ponto maravilhoso. Chesterton pro imaginário tem esse comentário do ortodoxia, claro que é maravilhoso como uma visão de imagem mais ampla. Livros de ficção, que são ótimos para formar imaginário. Ele é um crítico literário maravilhoso. O que é esse? Esse é O Homem que Era Quinta-feira, que é uma literatura. O Homem que Era Quinta-feira, que é um livro de ficção dele ótimo, né?
A Taberna Ambulante também. Sim, um livro difícil de ser entendido, O Homem que Era Quinta-feira, porque é um livro todo simbólico e tal. Mas assim, então ele tem todos esses elementos, certo? O elemento de... Como crítico literário é fantástico. Uma vez eu peguei um volume de crítica literária do Chesterton, que tinha ele comentando Cervantes, Robert Louis Stevenson e outros nomes. E é um negócio maravilhoso. Isso daí é pouco. Eu acho que não tem isso editado em português. Eu tô em todas as lives sobre o Chesterton, tô falando sobre isso na esperança que alguém edite, certo? Que alguém pegue lá a crítica literária dele e edite, faça um volume sobre isso, porque não tem um volume desses, que alguém copie os artigos para fazer isso. Eu acho ele, assim, uma figura fantástica para o imaginário sobre N aspectos. É uma das grandes especialidades dele, o nicho assim, no qual ele se destaca muito, né? Porque você fala assim, o Chesterton é um filósofo metafísico. Não, não é. Ele não é um escritor de metafísica, de lógica. Não é esse o papel dele, certo? Mas como educador imaginário, ele é excelso. É difícil achar uma figura aí do tamanho do Chesterton, não no sentido da barriga, certo? Que também é difícil de achar, ele era grande pra caramba. Mas, assim, é difícil achar uma pessoa do tamanho dele nessa área, né? É, verdade. Tem algum capítulo, assim, que o senhor fala que o senhor gosta do ortodoxia? Esse já, muito, né? Eita. Eu adoro o capítulo da Joana Professor? Dark do Nietzsche, cara. Diga. É porque deu uma travada aqui. Pode falar. O senhor entendeu a pergunta que eu Não, fiz? o capítulo da ortodoxia que eu mais gosto. Bicho. Voltou? Estamos aí? É porque deu uma travada aqui que... Era o melhor capítulo da ortodoxia, que eu mais gosto? O que o senhor mais gosta, então. O que eu mais gosto, sem dúvida, é essa ética da Terra dos Elfos. Agora, eu gosto demais do capítulo que ele fala, não lembro o nome agora, que ele fala da Joana d'Arc do Nietzsche. Adoro esse capítulo, eu acho esse capítulo maravilhoso. Não lembro se é o quarto, agora não vou lembrar qual que é o nome do capítulo, mas esse eu acho incrível, né? Mas, enfim, o favorito é a Ética da Terra dos Elfos. Eu acho esse maravilhoso. É um livro fantástico. Assim, dá para você elencar uns 4 capítulos assim maravilhosos do Ortodoxia. Eu francamente gosto muito. Gosto mais que o Hereges. Eu acho assim, é um livro muito bacana, mas demanda uma certa cultura da época, entender qual que é a visão de mundo da época para se adentrar melhor. O Ortodoxia é mais afirmativo, então é de fato um livro mais legal, assim, para se adentrar nesse ponto, né? Uhum. Eu perguntei porque eu gosto muito do capítulo 2, que quando ele fala ali do misticismo, né? Legal. Que quando ele fala, por exemplo, que enquanto tem mistério, o homem tem saúde. Tira o mistério da vida humana e terá uma sociedade de enfermos, né? Aí eu queria, né, se possível, o senhor comentasse isso à luz do que a gente está vivendo hoje, né? Por causa dessa pandemia e tal, né? E também trazendo ele mais atual, né? Essa falta, às vezes, de fé sobrenatural nos sacramentos, né? Coisa do tipo enfim, pode comentar aí. Eu tinha um amigo uma vez que ele era afastado da fé, certo? Ele era marxista e nietzschiano. E eu estava discutindo com ele sobre se Deus existia, certo? Eu discutia com ele sempre se Deus existia e tal, e ele, muitas vezes, irritado com as minhas posições. E um dia eu perguntei para ele, falei, olha, por que Deus existe e permite o mal, certo? Por que esse mal acontece? Por que isso acontece? E aí eu falei para ele, bom, Deus permite o livre-arbítrio e as pessoas fazem o mal, certo? Se Deus não permitisse o livre-arbítrio, nós não existiríamos, não existiria o homem, certo? Então você, na verdade, não é contra Deus, você é contra o homem. Você odeia o próprio homem. E aí ele entrou assim, esse foi um dos pontos que ajudaram na conversão dele. Esse meu amigo, eu sou padrinho de batismo dele, né? Então, de fato, hoje as pessoas, veja,
não é só que elas são contra a fé nos sacramentos. Esse é claro, uma das grandes crises do mundo atual. As pessoas não acreditam na Eucaristia, não acreditam na confissão, não tem mais confessionário nas igrejas. Isso é terrível, isso é o fim da civilização, sem dúvida. Mas a coisa mais grave, as pessoas não amam mais a própria natureza que foi criada. Elas não olham mais para a natureza e enxergam ela como um caminho para chegar a Deus, mas olham para a natureza e enxergam algo a ser idolatrado, algo... E, portanto, esse tipo de idolatria da natureza, de idolatria do homem, leva ao desprezo do homem e da natureza, porque, claro, essas coisas são imperfeitas, e aí leva a uma depressão, que é o que nós vivemos hoje. Nunca a cultura foi tão hedonista, e culturas hedonistas são extremamente depressivas. O hedonismo leva à depressão como se fosse um irmão gêmeo. E o Chesterton viveu num período interessante, porque ele vivia no decadentismo, na época do decadentismo, em que os poetas ingleses eram hedonistas, viviam uma vida boêmia, exacerbada, que a moral era debochada, e que isso caiu o quê? Num pessimismo, num ódio ao mundo, numa apologia do negro, do escuro, do obscuro e assim por diante. E aí ele está afirmando o seguinte: não, olha, o mundo criado é bom, ele nos alude para uma realidade sobrenatural, e essa realidade sobrenatural nos traz esperança, e essa esperança nos traz alegria. Então, se nós seguimos a visão do Chesterton, nós restituímos o nosso amor ao lar, à vida cotidiana, a caminhada no parque, a tudo isso. E, então, portanto, a sociedade que largou a mística, ela é a sociedade da neurose, certo? Porque ela é a sociedade que só quer olhar para o material, olhando só para o material se autodestrói, então ela odeia o próprio material. Então, ironicamente, é uma sociedade que odeia o homem. E daí por isso que tem aborto, por isso que tem campo de concentração, por isso que tem tudo isso. Porque as pessoas odeiam, ironicamente, idolatrando o homem, odeiam o próprio homem. Já na mística, a mística é o contrário, ela nos ensina a não idolatrar o homem, e na medida que nós não idolatramos o homem, nós nos voltamos para amar o homem de fato. Então esse é o paradoxo da coisa. Restringindo a nossa liberdade, nós nos tornamos livres. Sendo libertinos, nós nos tornamos escravos. Amando o homem exacerbadamente, nós odiamos o homem. Direcionando o nosso amor do homem, ou seja, amando o homem para fora do homem, nós amamos o homem de fato. Então, esses dois paradoxos aí, que eu acho que o Chesterton assinaria embaixo dos dois, certo? Elucidam bem essa realidade. Então, isso que acontece das pessoas idolatrarem o homem em prejuízo do misticismo, certo? Na verdade, um ato contra o homem, não um ato a favor do homem, né? Verdade. Ele até escreve, abri aqui, exatamente esse equilíbrio de aparentes contradições que tem sido toda a alegria de viver do homem saudável. Aí depois ele vai, com certeza. Ele aqui o exemplo do sol, né, que a gente não consegue olhar direto para o sol, mas pelo sol nós conseguimos ver todas as coisas, enfim. Aí ele fala desse misticismo, depois fala até da lua, né, e tal. É muito, muito interessante. Um capítulo que eu gosto muito, assim, também, de ver meditar. Teve uma que eu esqueci sobre o paralelo entre Padre Brown e Senhor dos Anéis Cia, né? E é até bom também só falar um pouco do Padre Brown, né? À luz também dessa inocência, né? De Chesterton, né? Que é mais ou menos a mesma inocência dos hobbits, né? E como o Padre Brown também, às vezes, ali ele contrapõe, né? Assim, ele meio que escreveu para bater de frente com o Sherlock Holmes, né? Do Sir Arthur Conan Doyle. E até tô lembrando aqui, o Conan Doyle, quando ele escreve O Mistério do Vale Boscombe, lá em Sherlock Holmes, ele até fala assim que tudo que é oculto é maravilhoso, mas isso é uma... Aí, por isso que o Chesterton também escreve essa parte do misticismo, né? Porque enquanto Conan Doyle tinha, né? Ele era muito amigo do espiritismo e tal, né? Então ele vai e escreve isso, né? E Chesterton vai e escreve esse misticismo também meio que para refutar esse ocultismo da obra. Outro paradoxo, Conan Doyle, esotérico como era, vira um cultuador da razão. Então e daí cultuando a razão,
o Sherlock Holmes não alude à espiritualidade no livro. É uma coisa eu sou fã do Sherlock Holmes, eu acho ótimos livros, mas assim, o fato é que, paradoxalmente, o espiritual é excluído da obra, tal como era esotérico o Conan Doyle. Então, isso é porque o misticismo esotérico, na verdade, ele é mais um nominalismo, um racionalismo, um gnosticismo mascarado do que uma doutrina mais profunda, né? Mas, enfim, em relação ao Tolkien, ele não foi tão influenciado pelo Chesterton enquanto literatura, certo? A literatura do Chesterton não é o tipo da literatura que mais influencia o Tolkien. O Tolkien prefere literatura medieval. O Tolkien não gosta de literatura moderna no geral, ele não gosta nem de Shakespeare, certo? Então, para ele, a partir da Renascença já pouca coisa se salva. Ele realmente gosta da literatura antiga e medieval. Ele é um medievalista. E, então, portanto, ele até critica o Chesterton, a balada do Cavalo Branco, por causa de um erro sobre a Idade Média. Então, ele é geek total da Idade Média. Para ele, errar uma coisa sobre a Idade Média é inadmissível. Então, o Tolkien, ele não bebe tanto disso, ele bebe mais de distributivismo, de análise histórica, até dessa história de ética da Terra dos Elfos. Isso ele bebe mais do que a própria literatura. Então, pode ter alguma semelhança do Padre Brown com o Tolkien? Sim, porque ambos estão fazendo uma literatura profundamente católica, então é claro que tem uma área de intersecção. Mas embora... e o Padre Brown, ele é meio aquele tipo de padre como era o tutor do Tolkien, certo? Aquele que educou o Tolkien. Então, eles estão no mesmo universo imaginativo e formativo, certo? Então, alguma semelhança tem. Mas não é o estilo de literatura do Tolkien, certo? O estilo de literatura do Tolkien é outro. O Tolkien não gosta nem do Narnia, nem do Lewis, ele acha que tem a ver com o negócio dele. Para ele, ele é muito particular com isso. Mas, assim, em relação ao Padre Brown, é maravilhoso, porque enquanto o Sherlock Holmes tem essa obsessão pela razão, o Padre Brown enxerga outras realidades. Não é só que ele é bobo, que não enxerga, ele enxerga outras realidades para além da questão de simplesmente solucionar o crime, certo? Ele está preocupado com a alma humana, com a dimensão histórica doutrinal, com a dimensão transcendental. Na verdade, o Padre Brown, muitas das obras, eu acho que pouca gente percebeu isso, elas são irônicas. E irônicas no seguinte sentido, elas são feitas de uma maneira que o homem racionalista moderno, o homem relativista moderno não entende. É de propósito. Aliás, ele coloca os correspondentes do Padre Brown como os personagens do mundo contemporâneo. Tem um místico americano, desses evangélicos, desses que viram o novo advento. Tem um outro lá que é o bandido que é relativista, cínico. Tem um outro que não sei o que. Então, na verdade, qual que é a ironia da coisa? A ironia é que o Padre Brown ele fala coisas profundas, esses correspondentes não entendem o que ele está falando, e daí ele passa por bobo, mas não porque ele é bobo, mas simplesmente porque ele tem um conhecimento que é tão profundo, e não é profundo porque é muito absurdo, é simplesmente porque é o legado todo da tradição católica, da tradição histórica, assim por diante, que ele preserva, que eles não têm. Então daí ele fala as coisas e daí os outros ficam assim, nossa, que figura fora do normal, tal. Mas na verdade ele é até uma simplicidade o negócio dele. Então tem essa ironia, essa bela ironia, uma ironia alegre, certo? Não é uma ironia sarcástica, mas uma ironia, digamos, da amizade, da conquista das pessoas que tem no Padre Brown, né? Então ele quer salvar as almas, de fato ele está preocupado em salvar as almas. Então o mundo nominalista, relativista, tem muita dificuldade de entender o Padre Brown, é engraçado, e esse é o lado cômico do Padre Brown, né? O próprio delegado lá que enfrenta o Padre Brown é um típico racionalista meio Sherlock Holmesiano, né, também. Uhum. Perfeito, exatamente. Transitam entre um Maigret e um Sherlock Holmes, claro, eles têm... Veja, que assim, ele bota ali vários personagens intelectuais, e tem um Nietzsche lá na história, quem conhece vê ali e sabe o que ele está falando. E o Padre Brown refere-se a várias referências que são clássicas da tradição cristã, mas é engraçado isso, porque o Tolkien, nesse sentido, dá para traçar um paralelo. O Tolkien tem referências profundíssimas
da tradição cristã, da tradição medieval, e ninguém percebe. Então é engraçado porque o pessoal ironiza na total desconhecimento. Tolkien tem referências ali de toda a literatura clássica, da Idade Média, de Alfredo Grande, do Sir Gawain, Cavaleiro Verde, eu não sei o que, grandes clássicos. Só que como a gente não tem mais acesso a esses clássicos, aí o pessoal lê e fala, isso é bobo, certo? Então não consegue adentrar na profundidade da coisa. Então nesse sentido acontece a mesma coisa com os dois, né? Professor, teria alguma relação dessa inocência do Padre Brown, se assim a gente pode dizer, com aquele maravilhamento que o Aristóteles fala diante, né, da verdade, da realidade, coisa do tipo? Com certeza, a inocência do... Assim, novamente, o Padre Brown, ele é meio... Como é que eu posso falar? É um inocente fake, certo? Igual o Chesterton é um inocente fake. O Chesterton, ele é inocente, ele é alegre, ele é feliz, mas é uma inocência esperta, uma inocência inteligente, certo? É um amor às coisas criadas, um amor do bom humor, da simplicidade, mas não é um amor da simplicidade porque o cara não entendeu o mundo e daí tá lá sendo simplório. É um amor da simplicidade porque o cara entendeu muito bem o mundo e ele entendeu a importância da simplicidade. Então o Padre Brown, igual o próprio Chesterton, a simplicidade dele engana, certo? Tanto que a biografia que o Joseph Pearce escreveu do Chesterton tem um nome que é simbólico, que é inocência e sabedoria. Ou seja, esse é o paradoxo ali que tem no Chesterton. Ele é inocente, sim, mas ao mesmo tempo é sábio. Então tem esse jogo entre a simplicidade e a sabedoria que vão transitando. Então não é aquela sabedoria do nariz empinado, mas é aquela sabedoria da pessoa que absorve esse legado da tradição cristã, que aceita o amor ao próximo de fato, né? E, portanto, soa ridículo para o mundo de hoje, muitas vezes, por amar de fato, por sessão. Veja, sessão no mundo de hoje é ser meio ridículo, certo? A sanidade hoje, ela evoca para muitas pessoas uma coisa estranha. Falar assim, se eu falar assim, eu amo sei lá, você anda na rua, o Dom Quixote tem disso, ele fala, tem lá a mulher que é meio, eles não valorizam ela, ele fala, você é uma nobre e tal, você é uma figura da nobreza. Bom, isso por um lado é ridículo, mas por outro lado, ele está enxergando a dignidade das pessoas. O Chesterton tem lá, no Ortodoxia, fala do bairro Pimlico, lá que era um bairro meio tosco lá, e daí eu amo o bairro. Daí isso para as pessoas, elas acham ridículo. Falar, tá vendo, ele é um inocente, ele é um simplório, ele não entendeu o mundo pragmático da política e das finanças e tal. Então, na verdade, o ponto não é esse. Quer dizer, na verdade, ele entendeu muito bem o mundo pragmático da política e das finanças, e justamente porque ele entendeu muito bem isso, ele escolheu o mundo do lar, da natureza, da amizade, do caminho. Então, é um elogio da simplicidade, mas que esconde uma profunda sabedoria, né? Mesma coisa o Padre Brown. Ele escolhe ser leve, ser dócil, mas é uma escolha um pouco consciente, certo? Ele não é bobo. E isso, como o senhor já falou, né? O próprio padre Sertilanges fala na vida intelectual, isso é o princípio da vida intelectual, né? Treinar esse movimento, essa educação, né? Desse sentido da alma, né? São Tomás de Aquino era muito assim. São Tomás de Aquino era uma pessoa muito simples, né? Ele tinha medo de trovão. Então isso já é assim... E o Chesterton tem a biografia de São Tomás, né, que ele escreve também. Sim, que ele ressalta esse ponto. Que o confessor dele fica chocado quando ele vai confessar os pecados dele. Os pecados dele são desse tipo, tem medo de trovão. Assim, umas coisas meio assim, totalmente fora. Porque São Tomás tinha essa pureza tão grande, mas São Tomás não era puro de intenção e de coração, porque era um bobo. Aliás, mais inteligente que ele, difícil de encontrar. Ou seja, esse é mais um paradoxo, mas é um paradoxo que eu acho que está no coração da vida cristã, porque a vida cristã é humildade, simplicidade, mas é também sabedoria. Então as duas coisas andam, caminham juntas, né? Então Deus confunde os fortes desse mundo com os seus fracos, né? É isso que é. O Padre Brown é um desses fracos, o Chesterton é outro desses fracos. Cheio de gente lá na academia, embebedado com filosofia moderna, falando, eu estou estudando uma coisa muito profunda, tal, e daí Chesterton parece uma coisa simplória para as massas e tal. E daí você vai ver, o Chesterton está de acordo com a grande tradição, com São Tomás, com os grandes nomes, e os acadêmicos modernos estão com um monte de besteira lá, que não vai para canto nenhum. Então, às vezes a pompa da força esconde uma ignorância profunda,
e a simplicidade, a docilidade esconde uma sabedoria, né? Isso é uma realidade muito forte ali. Professor, não sei se o senhor há de concordar, mas eu acho que a grande sacada assim, do Chesterton é ele voltar, trazer de volta assim, para nós católicos, esse olhar para o mundo cotidiano, meio cosmológico, simbólico, que a gente perdeu com a modernidade, né? Com esse mecanicismo, esse descartianismo, Uhum, e até esse caráter esotérico das ciências modernas, né? Que eu estou estudando uma coisa muito claro. profunda e tal, mas e sua esposa, ela tá bem? Né? E assim, acho que o Oi? Chesterton Aham, sim. traz de volta assim, esse olhar meio cosmológico simbólico. Eu acho que assim, o Padre Brown é uma grande síntese disso, né? Quando ele Sim, escreve sim, e mostra perfeito. isso de volta para nós, que é um tesouro nosso mesmo. Perfeito, claro. Hoje em dia, veja, a linguagem é um símbolo. O mundo é cheio de símbolos. A única diferença de hoje é que os símbolos foram tomados por símbolos pagãos pobres, está no cinema, na música, em outras coisas. E aí agora a gente não pode falar mais que os símbolos são feios, que são ruins. Mas é claro que pode sim. A arquitetura moderna, essa infusão aí de símbolos fez, tomou conta um pouco do nosso dia a dia. Mas veja, a nossa civilização depende tanto ou mais dos símbolos do que às vezes uma eleição ou um jogo político, certo? Esse é ponto do nosso materialismo. A gente é obcecado pelo fato político contemporâneo. Com tudo que acontece na realidade política, daí o pessoal migra com tudo e tal. Agora, tenta falar para o pessoal Acabou. tirar, resgatar a arquitetura, sei lá, gótica nas cidades, e aparece 3 ou 4 para te ajudar a uma causa dessa. Então, veja, não é, claro, não é que os fatos políticos contemporâneos são desprezíveis, não é isso que eu estou falando, que eles não deveriam merecer atenção. Eu estou falando simplesmente da proporção que as coisas tomam. Aquilo Verdade. que é perene não nos encanta como aquilo que é passageiro, aquilo que é imediato. E isso o Chesterton resgata, porque ele fala assim, gente, assim, e ele viveu, você falou muito bem, Primeira Guerra Mundial, a ascensão do Hitler, que ele foi um dos primeiros alertados por do Hitler na Europa inteira, foi um dos, cara, assim, como analista político ele era absurdo, só que ele era justamente um analista político com uma visão todo o futuro, porque ele não estava analisando o momento atual, ele estava analisando toda a história, todo o significado perene, o que significava aquilo. Então ele sabia que o Hitler era perigoso, porque ele sabe a história das ideias que está por trás do Hitler, não porque ele olhou para o bigode do Hitler e tentou acertar o momento atual. Com base nesse tipo de coisa, a maioria dos comentaristas falou besteira e errou previsões sobre o Hitler. Então, o próprio Partido Conservador Britânico foi lá e queria agradar o Hitler. Então, esse tipo de política tosca que só poderia terminar o que terminou. Então, o que acontece? O Chesterton resgata esse amor pelo transcendente, por aquilo que tem valor atemporal, pelo aquilo que foge do momento imediato. Isso é fundamental para nós. Então, o amor pela beleza, o amor pela a sanidade que traz essa riqueza simbólica. Isso é gravíssimo que a gente perdeu isso, cara. E eu acho que, assim, minha leitura, eu acho que os católicos, eles estão muito preocupados, assim, a gente está muito preocupado sempre assim, falar, bom, perdemos espaço na cultura. Isso é evidente, certo? Então, é claríssimo que a Igreja Católica está cada vez mais sendo marginalizada no Brasil contemporâneo. Qual será que é o caminho para a gente resgatar a Igreja? Bom, a via simplesmente política, eleitoral, não é que é desprezível, é importante também, faz parte e tal, mas não é o caminho mais importante. Os medievais mesmo, não foi por aí que eles cristianizaram a Europa. Eles cristianizaram a Europa por meio de símbolos, riqueza simbólica, riqueza doutrinal e riqueza de piedade. Ou seja, foi vida de oração, conhecimento doutrinal profundo e a questão dos símbolos, da arte mesmo, né? Então, os mosteiros lá da Irlanda, da Inglaterra medieval que eu falei, os monges ficavam 1 ano pintando lá um evangelho. Aí você fala, pô, mas quem o cara fica? E aí, e o rei, e a invasão dos anglo-saxões da Bretanha, o cara não tá preocupado com isso. Bicho, se você pegar qualquer fato histórico que parecia o fim do mundo para qualquer época, todos eles parecem, você acha que para quem viveu na Primeira Guerra Mundial, os fatos históricos pareciam menos urgentes do que os nossos.
ou para quem viveu na ascensão do protestantismo, ou para quem viveu na queda do Império Romano. Os fatos históricos sempre parecem muito urgentes, contemporâneos, e eles são, num certo sentido. Porém, a questão a arte, o amor pelo eterno, ele é cultivado em meio a esses eventos históricos, não ao desprezo deles. Então, o monge ficava lá um ano pintando o evangelho, não era porque ele desprezava os fatos políticos da época dele, ou que ele achava totalmente desprezível. Embora o Chesterton fale isso, eu falava, gente, é política pragmática, eu não confio nisso daí não, no financeiro. Diga. Só rapidinho, é porque o tempo está acabando. Tem problema a gente terminar e depois reiniciar? Não, sem problema. Pode continuar, desculpa.